ao vivo, como nós prometemos. Vereador, é líder da oposição, Elber? Líder da oposição, vereador Elber Batalha. Tudo bem, Elbinho? Obrigado mais uma vez por estar ao vivo aqui no Balanço Geral. Nós começamos o programa hoje, Elber, lá na Câmara, na audiência pública, que você saiu para vir atender aqui a gente, e conversamos com o vereador Isaac e com o sindicalista Obanicé sobre a questão do desconto do projeto que será encaminhado para a Câmara, aumentando de 11% para 14%. O senhor tem informação já? O Isaac disse que a partir de janeiro a Prefeitura vai compensar esses 3%. De fato, é uma decisão do Supremo. Qual é a sua opinião sobre isso? Na verdade, é uma discussão jurídica que o governo Bolsonaro, em 2019, aprovou uma nova reforma da Previdência, onde aumenta... Eu já disse aqui que eu votei contra. Exatamente. Mas quem votou a favor foi quem se reelegeu. Exatamente. Coisa do Brasil. E, infelizmente, nem sempre o eleitorado acompanha e guarda a sintonia com a atuação do parlamentar e com a votação. Isso é de suma importância para manter direitos e para não praticar injustiças, como foi o caso da sua não recondução. Mas, voltando para o foco, em 2019, o governo Bolsonaro aprova uma reforma da Previdência e, à época, a Frente Nacional de Prefeitos, que era gerida pelo prefeito Edivaldo Nogueira, ajuiza uma discussão no Supremo Tribunal Federal, alegando o seguinte: o governo federal cuida da sua Previdência Nacional e cada município cuida da sua. Nós não somos obrigados a seguir o que a Lei Complementar 103/2019 prevê. Essa discussão jurídica se prolongou durante todos esses anos e os municípios não foram obrigados. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decide que os municípios, sim, são obrigados a seguir essa questão. Uma reforma é necessária que seja feita. O que nós vamos discutir nesse patamar é o seguinte: eu vou discutir o que é para colocar nessa reforma. O limite é 14%. É necessário colocar 14%? Não pode ser 12% ou não pode ser 13%? Outros critérios. A reforma da idade, do tempo de contribuição, temos que chegar até esses limites. Isso será uma coisa que a oposição vai fiscalizar ferrenhamente. O projeto não chegou ainda, né? Não, tudo que está sendo dito e especulado é verbalmente. Houve acenos para os sindicalistas questionaram, já que o aumento foi de 6,26%, salvo engano, e agora o desconto previdenciário passaria de 11% para 14%, ou seja, reduziria o reajuste. Mas a decisão que o Isaac anunciou, que a partir de janeiro a Prefeitura iria, digamos assim, compensar esses 3%, agrada? Amigo, promessa é algo complexo, né? Não acredita, não? É aquela coisa. Você sabe muito, por exemplo, houve uma discussão recentemente sobre a tributação das escolas privadas de Aracaju, que se reconheceu que é uma tributação injusta, porque eles recolhem ISS do que eles não recebem. Foi feito um acordo e a Prefeitura se comprometeu, eu até gravei qual era a data, véspera do Dia dos Namorados. Dia até 11 de junho de 2025, mandaremos o projeto resolvendo essa injustiça. Nós já estamos em julho, nem se fala mais no assunto. Já tenho cobrado reiteradamente. Então, se o servidor quiser garantir direitos, tem que inserir no projeto agora. Aguardar promessas e confiar em expectativas futuras de que isso será compensado lá na frente, é capaz, do jeito que a sanha de reformas previdenciárias vem ocorrendo no Brasil, que ninguém tem certeza mais de quando se aposenta, né? É capaz de daqui para o ano que vem vir outra reforma e não compensação de direitos. Vereador Elber Batalha, eu segunda-feira conversei aqui com Nelson Felipe, superintendente da SMTT, sobre os ônibus elétricos e fiz a ele a pergunta que foi objeto da imprensa no final da semana. Se havia superfaturamento, se havia ilegalidade, irregularidade na compra dos ônibus. Ele disse que absolutamente foi tudo feito dentro da lei. O senhor tem acompanhado esse assunto? O senhor concorda com ele, discorda? Vamos lá. Quando se diz dentro da lei, você tem várias perspectivas desse aceno. Quem está nos assistindo vai ver se houve coisa errada ou não. A prefeita Emília Corrêa se tornou a maior inimiga de licitação, né? Não se licita nada nesse governo. Você tolera até que nos 2, 3 primeiros meses você faça emergenciais. Por causa dos prazos. Por causa dos prazos. Você acabou de chegar na gestão, mas já vão aí entrando no 7º mês de gestão e não se licita nada. Ou seja, o caminho correto seria o quê? Licitar para ver qual empresa daria o menor preço para que a prefeitura adquirisse esses ônibus. Não. Resolveu aderir a uma ata, o que para quem está nos assistindo entender. Alguma outra cidade que fez licitação desses mesmos ônibus e você adere à licitação dela.
Só que a prefeitura resolveu aderir logo à ata de licitação de ônibus elétricos de Belém do Pará. Que foi usada na COP30. Para a COP30. Essa ata foi investigada pelo Tribunal de Contas de Belém, superfaturamento detectado, para não inviabilizar a compra dos ônibus, porque existia a COP30 e era necessário, a empresa fez um acordo para devolver 5 milhões do valor que recebeu, devolver aos cofres públicos e entregar o dobro da quantidade de carregadores dos ônibus para compensar. Por quê? Imagine isso. A prefeita Emília Corrêa resolveu aderir à ata de Belém do Pará, onde um ônibus custa 3 milhões e 600 mil. Pela ata da Prefeitura de Cascavel, no Paraná, esse mesmo ônibus custaria 2 milhões e 600 mil. Me permita, o que Nelson disse aqui foi o seguinte, ele até deu o exemplo do Compass. Olha, você vai comprar um Compass. Tem o mais simples, que é 180 mil, e o mais completo, que seria quase 300 mil. Segundo ele, os ônibus que a prefeitura comprou são os mais completos. Justificaria serem mais caros? R$1 milhão, quase o dobro do valor. E aí eu faço a questão da otimização do investimento do recurso público. O recurso público você tem que fazer o investimento, o princípio da eficiência lá, erigido no artigo 37 da Constituição, que ao aplicar recursos públicos nós temos que ter eficiência, moralidade. Então, jogar fora R$1 milhão a mais por ônibus de equivalência, esse ônibus que eu estou dizendo, que para a Prefeitura de São Paulo, eu vou lhe dar outra ata. A ata da Prefeitura de São Paulo é 2 milhões e 400 mil o preço do ônibus que a Prefeitura de Aracaju... 200 a menos. 1 milhão 240 mil a menos. Daria uma economia nesses 15 ônibus de 18 milhões. Daria para comprar mais quantos ônibus, meu Deus? Mais 6, né? Mais 6 ônibus, 6 ou 7 até, por esse valor. Então, o que a gente discute, ninguém é contra a aquisição dos ônibus. Eu tive essa discussão lá atrás, porque eu ainda acho uma coisa. Comprar esse ônibus a 3 milhões cada um, quando existe a possibilidade de comprar ônibus a diesel Euro 6, que se chama Euro 6 porque é o diesel não poluente que é utilizado na União Europeia, que custa cada ônibus cerca de R$700 mil, e aí você investe um ônibus custando R$700 mil novo, com ar-condicionado e Wi-Fi. E a prefeitura, para dizer que entrou no modismo do elétrico, investe o dinheiro de comprar 5 ônibus, né? 7 vezes 5, 35, 3 milhões e 500. O dinheiro de comprar 5 ônibus novos, 0 quilômetros. Compra um e ainda compra uma ata superfaturada, reconhecidamente superfaturada. E vocês pretendem fazer o quê? Ou já fizeram o quê? Ou não vão fazer Eu nada? estou aguardando somente chegar algumas notas fiscais de algumas prefeituras que compraram esse ônibus recentemente por uma média de preço de 2 milhões e 500, 2 milhões e 600 mil, e nós vamos judicializar. Essa empresa, da mesma forma que ela devolveu o dinheiro... Lá em Belém... Ela tem que devolver dinheiro aqui. Não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Se lá ela reconheceu que foi superfaturada, como é que aqui ela vai receber o valor integral? Você acompanhou, por exemplo, esse dinheiro é daquele empréstimo que a Câmara aprovou. Sim. Você acompanhou, eu perguntei para Nelson também, qual banco, taxa de juros, prazo de carência? Olha, até hoje, a única emenda que nós conseguimos aprovar naquele projeto foi que a Prefeitura, no prazo de 30 dias da afirmação do empréstimo, ela enviasse as informações de qual foi a instituição bancária, que foi absurdo, né? Os vereadores aceitaram aprovar um contrato de empréstimo sem dizer qual era o banco, qual era a taxa de juros aplicada, o prazo de carência para pagamento e a quantidade de parcelas. Se deu um cheque em branco, se aprovou uma proposta no escuro. E a única coisa que eu consegui enxertar nesse projeto a título de emenda foi a necessidade de, em 30 dias, eles enviarem essas informações para nós. Estamos aguardando, o prazo se exaure agora, para que eles nos tragam essas informações e a gente possa trabalhar nisso. Eu vou entrar agora nas obras, mas antes só um questionamento sobre os ônibus. Você admite, você foi à oposição no governo de Edivaldo, foi aliado no governo de Edivaldo, mas você admite que no assunto transporte coletivo, Emília está dando um banho em Edivaldo? Emília está tendo algumas iniciativas. Edivaldo Nogueira foi muito omisso nesse processo. Eu ouso dizer que foi inconsistente em uma vitória da candidatura apoiada por Edivaldo. Era improvável por 2 coisas. As latas velhas, que eram os ônibus que circulavam em Aracaju até bem pouco tempo, aliada à falta de medicamento nos postos de saúde, tornaram-se qualquer vitória eleitoral ali impossível. Agora, 2 coisas que eu não consigo entender. A falta de medicamentos nos postos de saúde continua. Já se vão 7 meses de gestão.
Hoje mesmo recebi notícias que em postos de saúde da cidade falta glicasia, o remédio para quem é diabético, remédio para quem é hipertenso. Então, isso é uma falha que continua. E eu quero entender só qual é a lógica da gestão Emília Corrêa de comprar tanto ônibus para dar às empresas. Por quê? Nós aprovamos um empréstimo de 161 milhões para comprar esses 30 ônibus elétricos, depois mais 130 milhões para comprar mais ônibus a diesel. Eu quero saber uma coisa, a população vai continuar, a população vai pagar os juros desse empréstimo, a parcela desse empréstimo, a energia que vai carregar os ônibus elétricos será pago pelos cofres da prefeitura, inicialmente pelos cofres, depois com essa usina termoelétrica de energia solar, né, que a prefeitura vai custear. Até a energia que vai rodar os ônibus é pago pela prefeitura e as empresas vão receber num comodato não oneroso. E o povo vai continuar pagando pela passagem. Mas o que Nelson disse aqui é que haverá uma garantia de que, por exemplo, não terá reajuste. Inclusive, o ano que vem não deve ter reajuste, que seria uma compensação por essa comodato oneroso. Mas isso é muito pouco. Se o reajuste da passagem viesse a existir, seria de R$1, R$2. Veja o tamanho do benefício que essas empresas... Você acha que é prejuízo para o município? É prejuízo para o município. A melhor coisa do mundo hoje é montar uma empresa de ônibus de Aracaju. Você recebe ônibus elétrico, você recebe a usina, você não paga energia e cobra passagem do povo. Entendeu? Eu não entendo a lógica da gestão nesse princípio. Por exemplo, eu até entenderia e fiz uma moção nesse sentido, Fábio Henrique. Vamos fazer o seguinte, esses 30 ônibus são pagos pelo povo. O empréstimo é a gente que paga os juros. A empresa mal vai botar o motorista. Vamos fazer o seguinte, os 30 ônibus elétricos serão tarifa zero, como existe em cidades do Paraná, como existe em Maricá, no Rio de Janeiro, e coloca eles em linhas que sejam linhas circulares da cidade, onde o trabalhador pode utilizar para circular a cidade mesmo em si. Ele vai ser uma linha que vai demorar mais, mas que vai possibilitar o trabalhador se deslocar para o seu trabalho, voltar na tarifa zero, porque se a prefeitura está pagando tudo, qual é o sentido do trabalhador pagar passagem? Ou a prefeitura agora também está ferindo lucro com transporte coletivo? Bom, 12 horas e 36 minutos, eu estou vendo aqui no YouTube, as pessoas estão participando muito, inclusive muita gente falando que os ônibus, eles estão trazendo conforto para a população, que a prefeita escolheu aquilo que é melhor, outros questionando falta de medicamentos também. Enfim, é a democracia aqui Sim. no nosso YouTube. O senhor agora é fiscal de obra? É uma das funções da vereança, né? A vereança, as pessoas têm que entender Mas que... só uma pergunta, eu vou lhe fazer a pergunta, porque já foi feita, inclusive, aqui no Sim. YouTube. Por que o senhor vai fiscalizar só as obras, se é que serão só as obras, da gestão de Edivaldo? E aí muita gente pergunta, e por que você não fiscalizou na época de Edivaldo? Estou lhe perguntando o que sim. o povo pergunta. Ó, vou dar um exemplo aqui. Edivaldo não conseguiu implementar uma lei que ele tentava colocar aqui, que segundo ele era de regularização de áreas de preservação ambiental, porque tinha um jabuti implantado nessa lei que eu descobri. Numa lei que dizia que era de preservação ambiental, ele colocava autorização para abrir estrada em áreas de APP. Eu e o vereador Breno questionamos e derrubamos a lei. Ele colocou a possibilidade das construtoras fazerem licenciamento de obras por autodeclaração. Ou seja, a construtora chegava lá... Ele disse assim, eu vou fazer a obra e dizia, tudo certo. eu vou fazer a obra com tudo certo. Se der errado, eu me responsabilizo. Isso foi para a Câmara, eu derrubei. Então, gente, eu abri uma CPI contra a gestão Edivaldo Nogueira. A CPI acarretou a prisão do dono da empresa Torre. Espero que vocês lembrem. Então, na verdade, o povo de Emília tem que deixar de retórica, de, é o passado, é porque Emília quer fazer que nem Lula e Bolsonaro, sabe? Ela quer ficar essa brequinha, ela e Edivaldo. Edivaldo já passou, com seus méritos, erros e acertos, já passou. Emília tem que discutir com essa nova geração da política. Comigo, com o Ricardo Vasconcelos, com você, com quem mais quer fazer da política uma renovação. É cômodo para ela querer ressuscitar as discussões que fizeram ela ganhar de Edivaldo. Agora ela tem que fazer mais e melhor. E até agora eu fiscalizo as obras que eram de Edivaldo, porque obra nenhuma ela tem. O que ela está ainda... O que é que tem de obra parada na cidade? Tudo. Porque todas as obras que foram colocadas, Ponte Godofredo Diniz, certo? Perguntaram um dia ao governador, ele disse, se você for lá, vai encontrar boto cor-de-rosa, peixe, aratuba trabalhador, não tem. E sabe o que é que eles fizeram? Eles usaram a seguinte técnica. Eles resolveram fazer uma mega, segundo eles, sindicância. Como é que chama, meu Deus? Me foge o termo agora. Uma auditoria? Uma auditoria nas obras.
Só que, Fábio Henrique, você já foi gestor, como eu já fui. Desmobilizar um canteiro de obras é um custo absurdo para a gestão. Porque na hora que você para uma obra, podia fazer essa sindicância e dar continuidade às obras. O que fizeram? Parar as obras. Você tem que demitir todos os funcionários. Aí, para a empresa contratante, tem rescisão, exames demissionais, pagamento de FGTS, de multas rescisórias. Depois que a prefeitura resolver retomar essas obras, na hora que ele dá o start para retomar essa obra demora uns 2 meses para recomeçar. Tudo novamente. Cadastrar Você citou a ponta da funcionários. coroa do mês, cite outras. Euclides Figueiredo. Me parece que agora, finalmente, aquelas obras da Avenida Maranhão, essa semana começaram a retomar. São 7 meses de paralisação e no inverno, com essa potencialidade que a gente teve aqui, o atraso e a degradação dessas obras paralisadas causa-se um grande prejuízo. Elber, nessa mesma entrevista com Nelson Felipe, ele citou a ação civil pública do Ministério Público em relação à obra da Hermes Fontes. E ele disse que a prefeitura, na gestão de Edivaldo, gastou 140 milhões de reais naquela obra. Você acompanhou? Não foi muito dinheiro, não? Eu estava fora da Câmara no período da implantação. Eu acho que foi um equívoco. Para arrancar aquelas árvores todas. Eu acho, primeiro, a idealização daquela obra, que para mim foi uma tragédia, foi na gestão de João Alves com o Nelson Felipe na SMTT. Né? Foi ele que deu. Olha, Nelson Felipe. Não foi? O projeto da Hermes Fontes se inicia no projeto João Alves, que era do BRT. Né? Inicialmente não era no centro, que os ônibus iam parar, né? E os ônibus iam circular pelo centro, pelo centro da faixa. Edivaldo Nogueira, João Alves não deu continuidade e logo depois Edivaldo adapta o projeto de uma maneira também desastrosa para que, no que era para ser BRT, se funcionassem ônibus normais, ônibus comuns. O que gerou uma problemática, porque o BRT tem a ideia de circular no centro para que a via se torne de grande escoamento. E as estações serem independentes. O que é que se fez agora? Criou aquela lomba-faixa, que diminui a velocidade, e como as estações são no centro, a população para toda hora o trânsito para poder atravessar a rua, né? Então, na verdade, eu acho que foi um projeto mal planejado da gestão João Alves e que Edivaldo Nogueira teve a péssima ideia de implementar. 140 milhões não é muito dinheiro, não? Rapaz, eu não tenho dúvida disso. É muito dinheiro. É tanto dinheiro como se quer dar agora para as empresas de ônibus. 161 milhões para comprar ônibus. O outro empréstimo foi 133 milhões. Você acompanhou, por exemplo, a Perimetral Oeste, a Avenida Marcelo Deda, que Nelson disse também que não pode fazer nenhuma intervenção e a obra foi toda mal feita. Veja bem, eu vi, a avenida está lá. Eu não sei quais os critérios que Nelson coloca que a avenida é mal feita. Certo? Ele pode estar avaliando como técnico de trânsito que ele é. Agora, o que a gestão de Emília tem que parar, sabe o que é? É de ficar olhando para o retrovisor. São 7 meses já que estamos entrando no 7º mês. A gente precisa de efetividade. As gestões da Lourdes Nogueira têm que avançar. Tudo bem, a discussão tinha contrato que era valor demais, não tinha resolutividade, certo. Mas agora vai avançar? Os postos de saúde continuam sem medicamentos. Emília continua sem dar solução às grandes problemáticas. Acabou o semestre letivo, o primeiro semestre letivo, Fábio Henrique, de 2025, e as crianças não tiveram livro pedagógico, material pedagógico. Isso é absurdo. Nunca existiu isso na história de Aracaju, pelo menos nos tempos recentes. Nem na gestão João Alves. Então você acha que Emília precisa parar de olhar para trás, olhar para frente? E também sair do TikTok. E sair do TikTok, e vim para a gestão. Porque eu vi uma entrevista de um menino, Joey, que ele é publicitário dessas redes sociais, e ele dizia o seguinte: o político pode usar a rede social, pode fazer o TikTok, pode entregar esse conteúdo. Você usa o TikTok, não? No TikTok não, porque eu não combino muito com o TikTok, não. Eu uso mais as redes mais tradicionais, mais formais. Mas cada um tem seu gosto, né? Mas efetivamente o gestor tem que entregar realizações. A entrega do gestor, do político, quando se torna gestor, não pode ser só dancinha, não pode ser só a tocha. Só para a gente concluir, você falou de pontos negativos, obras paralisadas, você vai fiscalizar todas, vai gravar vídeo nelas todas, mas vai botar no TikTok? Vou botar no Instagram. Eu vou fazer o que Ricardo Marques fazia na gestão passada. Você vai fazer o que ele fazia. Exatamente. Tá vendo, Ricardo? Você foi ensinar, né? Exato. Criou escola. E você falou de pontos negativos, por exemplo, como a saúde. Sim. Algum ponto positivo que você destacaria na gestão de Emília? Olha,
eu tenho uma dificuldade de perceber algum ponto positivo, porque eles Mas não tem cons- nada, rapaz, não tem nada Rapaz, de bom na sua a grande avaliação. questão, sabe qual é o problema que existe dessa gestão? Se você me disser, eu acho que tem secretários que têm boa intenção e tentam fazer boa legislação, pronto, eu acho que a secretária Débora de Saúde é uma secretária bem intencionada. Pode ainda não estar realizando um trabalho a contento do que ela deseja, mas está tentando. Eu gosto de Nelson Felipe, acho ele um técnico preparado. Acho só que botaram uns pepinos na mão dele no início da gestão. Rescindir licitação de ônibus, ou seja, trazer vários pepinos para ele resolver, e a dinâmica do trânsito de Aracaju, que é o essencial, não se desenvolve. Mas a prefeitura tem um grande problema, Fabinho, que é comunicação. Não existe comunicação na E prefeitura. Ricardo Marques? Ricardo Marques não é nem vice, coitado, porque tiraram ele da vice para ele ser secretário de comunicação, e na comunicação tiraram a comunicação, porque a comunicação quem faz é o TikTok da prefeita. E ele faz o quê, Ricardo, hoje? Rapaz, ele é um rapaz bem intencionado, mas não dão papel a ele. Você viu a entrevista da prefeita dizendo, estamos unidos, dependendo do seu comportamento, ficaremos unidos até o final. É um remendo que saiu pior do que eu sou dentro. E agora parece que vão tirar ele da Secretaria de Comunicação, né? Foi anunciado ontem. Mas ele deu entrevista ontem aqui a Luiz Carlos Foca, ele disse que quer continuar. Não foi anunciado que vai sair. Mas ele disse que deu entrevista ontem aqui a Luiz Carlos Foca na TV Atalás, vai continuar. Estava combinado com a prefeita para em 6 meses ele sair, mas agora ele quer continuar. Então ele vai continuar, porque ele é vice-prefeito, ele tem força política para continuar, né? Ela pode demiti-lo da secretaria, da vice não pode. Da vice não pode. E brincadeiras à parte, eu gosto de Ricardo Marques e não faço... Você gosta tanto que vai imitá-lo agora. Imitá-lo Exato. Sim. Fazer a escola. Imitação positiva. Exato. Né? Foi o que o credenciou a ser vice e aumentou a popularidade dele e o reconhecimento das ações dele na Câmara. Né? Elber, obrigado, meu irmão, pela sua vinda aqui. Eu Papo que agradeço, Fábio. Aberto, descontraído, democrático. Obrigado, é sempre um prazer acompanhar a sua participação.